Olá, muito bom dia para você que já está aí. Bom dia, professor Gideon. Como é que o senhor está? Tudo Bom bem? dia, professor Adalto. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que já começou aqui o nosso estudo, né? A nossa classe. E eu ainda falei agora há pouco aqui na transmissão do culto, né? Que essa é a maior classe que a gente tem. E aqui nós já estamos com mais de 10 pessoas nos acompanhando. Na verdade, 10 aparelhos, né? Porque pode ser que ali esteja vendo mais de uma pessoa, e geralmente acontece isso mesmo. Então, quero aqui estender o cordial boas-vindas a todos que estão ali nos acompanhando. José Wilson não está aqui hoje, mas está aqui na transmissão. Já deu um alô ali, desejou um bom dia para nós, feliz sábado, José Wilson. Marileuza, bom dia, minha irmã, feliz sábado para você, tá? Hilda Figueiredo, eu nunca tinha visto a Hilda aqui. Rapaz, eu não tô lembrado. Seja muito bem-vinda, irmã Hilda, tá joia? José Wilson está falando aqui, ó, que nesse dia Deus nos abençoe, hoje e sempre também. Aqui agora, onde é essa aqui? Vanessa e o irmão Salomão, esses aqui É são constante, o né? sinônimo da assiduidade. Eu vou falar para vocês. Quero pontuar aqui, sem causar ciúme nos demais, que tem mais gente também que são É, muito assíduos, mas o irmão Salomão e a irmã Vanessa Montalvão aqui são muito assíduos na classe. Uh, Silvânia, feliz sábado, Silvânia. Que Deus abençoe você, tá bom? Geralda, irmã Geralda, um feliz sábado, irmã Geralda. Ó, vocês coloquem aqui quantas pessoas estão vendo com vocês aí, tá bom? Coloquem aí quantos assistem junto com vocês na televisão, no celular ou em algum outro aparelho aí, tá? E se tiver dúvida também, o irmão Gedeon aqui é entendido do assunto da lição, irmãos. Aqui não é fraco não. Então, bota a sua dúvida aí, escreve no chat e vamos tirar todas essas dúvidas, tá bom? Quero pedir ao professor Gideon aqui para poder fazer uma oração para nós iniciarmos nosso estudo aqui. ok, vamos inclinar nossas cabeças. Você que está em casa, vamos ficar em atitude e reverência para buscarmos o Senhor. Santo Deus e eterno Pai, que habita nos céus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos aqui, ó Deus, nesta manhã para prestar o nosso culto a Ti e pedimos que o Teu Santo e Divino Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, Amém, para Senhor. que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Amém, É em Teu Jesus. nome que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor Amém. Deus. Amém. Então, Vilma também entrou aqui, ó. Feliz sábado, tá? Quero desejar a você feliz sábado, Vilma. Seja muito bem-vinda. Bom, a lição nós estamos aqui caminhando para o final. A lição parece que está passando rápido. Eu não sei se é só eu que estou tendo essa sensação, mas parece que está passando muito rápido. Outro dia desse a gente começou Já esse assunto começamos, já estamos e já estamos terminando, né? terminando A aqui a lição. nona lição. E o título traz assim, ó, o fundamento do governo de Deus. Bom, quando fala em fundamento, e aí tem uma gravura, eu sempre gosto de olhar para essa gravura, que a gente acaba tirando alguma conclusão, interpretando alguma coisa dessa gravura que traz aqui. Aí traz a lei de Deus de um lado, um, uns mandamentos ali, 4 mandamentos de um lado e 6 do outro, e aí tem um dos mandamentos está destruído. É o E quarto, é o né? quarto mandamento. Então, assim, pode ser que seja polêmico, mas é um assunto interessante para gente poder estudar aqui. E tem uma parte dela que é profética, e esse livro de Apocalipse, ele é, eu diria que os 90% do livro é figurativo, né? É profecia, é figura de linguagem. Então, assim, a gente tem que estar muito bem orientado pelo Espírito Santo de Deus para poder entender. Mas o fato é que o inimigo, irmãos, ele sempre buscou deturpar as coisas de Deus, né? Ele sempre buscou causar uma intringazinha, um negocinho pequeno ali para poder buscar a adoração para ele, buscar as coisas para si próprio. Então, esse pecado, essa maldade surgiu dentro do coração dele, ele começou a alimentar, e aí a gente já entende o resto da história, sabe até onde isso nos levou, né? Mas acontece o seguinte, a lição ela gira em torno de um assunto exclusivo, que é a adoração. E na sua opinião, assim, de acordo com o que o senhor estudou, professor Gideon, dentro do estudo da lição, é, o inimigo ele faz coisas assim terríveis para poder buscar adoração para si, né? E a gente tem esse entendimento.
Mas assim, dentro do que está sendo explanado dentro do assunto da lição aqui, qual que é de fato a intenção do inimigo quando ele coloca esses pequenos detalhezinhos na nossa vida para poder nos desviar do foco principal, que é a adoração para o nosso Deus? Exatamente. Nós podemos observar aqui, no início a gente tem essa figura aqui do grande conflito e o desfecho do grande conflito e como é que vai terminar esse grande conflito. E aí só que a gente vem aqui observando a transcrição do caráter de Deus, que é a sua lei. A transcrição do caráter de Deus é a sua lei. Deus é santo, os mandamentos dele são santos, justo e bom, né? E o caráter de Deus, ele precisa estar sendo impresso em nós, precisa de estar sendo revelado em nós. E, irmãos, é importante a gente ver aqui essa questão da adoração, porque tudo aqui no estudo da lição dessa semana, a gente vai estudar, entender o que é a adoração e o sábado. E o que tem a ver o sábado com a adoração, né? Para que a gente possa entender de fato o que Satanás se utiliza para minar o caráter de Deus, e ele tentou colocar em dúvida o caráter de Deus, e por esse motivo ele se rebelou, né? E ele colocou em dúvida o caráter de Deus, e na verdade nós podemos entender que Deus é santo, a sua lei é santa, e a gente só conhece a lei pela questão do pecado, porque a lei de Deus é um espelho que nos mostra o pecado. E é interessante, assim, ó, talvez não esteja claro para todo mundo. E eu falo isso, gente, assim, com muita tranquilidade, porque a gente não para pensar, né? Às vezes a gente está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nem o professor Gideon aqui, ele é da área da educação também, então a sua profissão de professor, de diretor e tudo e tal, não sei se trabalha ainda? Ou já aposentou? Não, ainda não. Ainda não aposentou. Então, tem a escola que ele cuida lá e tudo. E aí, a gente, nesse contexto, por que eu estou citando isso? Porque, às vezes, é onde a gente passa a maior parte do tempo. O dia tem 24 horas. A gente passa 8 descansando, no mínimo, pelo menos, né? 8 horas dormindo aí. E mais 8 trabalhando, já dá 2/3 do dia. E aí, as outras 8 horas... Ou seja, a maior parte do tempo a gente passa envolvido com essas coisas. E aí a gente não busca, muitas das vezes, entendimento sobre esse assunto e não se dá conta de que a gente vive numa guerra. Por que a gente vive numa guerra? Olha só como é que está dizendo o versuário da lição. Vamos dizer aqui assim, ó. O diabo, Satanás, né, o dragão, a gente sabe o que é o dragão, a figura de linguagem de Apocalipse, né? O inimigo de Deus ficou irado contra a igreja. A mulher aqui é a igreja, irmãos. Somos você, é a igreja de Deus, é o povo dele. E foi travar a guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, qual que é a igreja de Deus? A igreja histórica do passado. E quem que é o restante da descendência da igreja de Deus? O remanescente. Quem é o remanescente? Sou eu e você, somos nós. E está falando que nós temos uma guerra declarada e travada contra o diabo. Então, a nossa vida aqui não é só trabalho, só estudo, só cuidar de casa. A gente tem que se dar conta de que nós estamos vivendo nessa guerra, né? Estamos no meio dessa batalha. Exatamente. O verso continua dizendo assim, ó, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí agora aqui ele qualificou esse povo, qualificou esse restante da descendência. Então, se você não está se sentindo num cenário de guerra na sua vida, peraí, é hora de preocupar então, né? Você fique preocupado, se o negócio está tudo muito bem, está andando tudo ok, tudo certinho, não tem nada de ruim acontecendo, preocupe-se. Então é porque você não está tendo essa característica aqui de guardar os mandamentos e o testemunho de Jesus, né? Então se preocupe, porque a nossa vida, quando a gente passa por muita dificuldade, por luta, por provação, por batalha, significa que nós somos realmente o povo de Deus e que o inimigo está lutando contra nós, né? E aí, o estudo da lição, ele vai aprofundando e vai ficando cada vez mais interessante. E o nosso guia, ele trouxe um assunto que, é um assunto talvez um pouco polêmico, um pouco difícil de compreender, mas que
o professor Gideon, ele sabe bem desse assunto. Eu queria perguntar para ele aqui sobre qual que é a relação que tem, irmão, entre o santuário e a lei de Deus. Isso, que maravilha, irmão. Então, nós estudamos essa semana que existe uma ligação entre o santuário e a lei de Deus. Para podermos entender corretamente, Deus chamou Moisés e mostrou para ele a figura do santuário celestial. E Deus pediu para ele que ele fizesse uma cópia idêntica, né? Ele fizesse essa cópia idêntica. E Deus também transcreveu com o seu próprio dedo a sua lei, entregando para Moisés no Monte Sinai. E depois, Deus disse a Moisés que ele deveria colocar essa tábua da lei, juntamente com ali o maná, que também mostrando que Deus é o alimento, mostrando também sobre a vara de Arão, que estava ali na Arca da Aliança, né? E quem é que viu lá no céu? Quem é que viu lá no céu esse santuário? Mostrando para nós. Primeiro foi Moisés, e depois a gente sabe que a gente estudou também o livro de Apocalipse, João. Sim. João viu lá o santuário e viu também a lei dos 10 mandamentos lá no santuário, né? Justamente na Arca da Aliança. E viu também o maná, e viu também a vara de Arão. Então nós podemos entender, irmãos, que nós temos aqui a questão da lei de Deus, que a lei de Deus é santa e mostra quem é Deus. Pela lei de Deus e no governo de Deus, a lei ela é transparente, ela é clara para cada um de nós. Agora, só que Satanás colocou a sua sutileza, né? E ele mudou Exato. o sistema de adoração, não é? E esse sistema de adoração é que nós vamos poder ver que a lei de Deus foi quebrada, foi mudada. Exatamente. E a gente tem até na figura aqui uma lei que está quebrada. Exato. Né? E para você que chegou, eu percebi que aumentou aqui a quantidade de pessoas e chegou mais gente aqui na transmissão. Para você que chegou agora, só para contextualizar para você, nós estamos aqui dentro do assunto da lição dessa semana, que vem falando sobre os fundamentos do governo de Deus, né? Fala sobre o caráter, sobre a lei de Deus. E aqui, só para a gente poder inserir totalmente esse contexto, nós estamos num cenário de guerra. E a gente vive uma guerra. E o que está em torno dessa guerra é a adoração, tá? A adoração e quem deve ser adorado. De um lado está o Deus Criador, que o Gideon acabou de explicar muito bem aqui qual que é o caráter, qual que é a relação que tem entre santuário e lei de Deus. E de outro lado está o inimigo declarado de Deus, que é o anjo caído, né? Satanás. E ali ele quer adoração para si, mas a gente sabe que não devemos adorar um outro que não seja o nosso Deus Criador, tá? Então, aqui, ó, mais pessoas entraram na transmissão. A irmã Juliana da Mata, Juliana Reis, esposa do Carlos, né? Seja muito bem-vinda. Ela está se recuperando da cirurgia ainda. Que Deus te abençoe e te guarde, Juliana. O irmão José da Luz. Bom dia, irmãos. Feliz sábado, feliz sábado. Irmã Cleide, feliz sábado, irmã. E o José da Luz colocou um comentário aqui, ó. Ele falou assim, ó. Satanás ficou irado porque ele sabe que o tempo que ele tem para enganar mais pessoas está terminando. E isso é realmente uma verdade, né? Ele quer atenuar sobre si a punição do pecado, né? Porque quanto mais pessoas ele arrebanhar para o seu lado ali, ele vai ficar satisfeito, porque ele sabe que o tempo dele está se findando, né? Então a gente percebe que esse acontecimento, essa doutrina do santuário é algo realmente importantíssimo para a nossa vida e nos dias de hoje mais ainda, né? Por quê? Por que isso é importante? Porque o santuário, ele é algo transcendental.
A gente percebe um comportamento no céu, um lugar no céu específico para essa finalidade, né, irmão? A finalidade do julgamento, de Deus, onde né? ele mora, onde ele fica, né? Então, para você ver ali, ó, porque no céu existe a arca, só que assim tem uma diferença do santuário terrestre, por quê? Porque tem a arca ali e o próprio Deus está lá no céu, então não há necessidade, digamos assim, da Shekinah, né? Uma parte da presença dele via. A gente sabe que ele é onipotente, onisciente, pode tudo e sabe de todos, mas só para poder assim exemplificar aqui, a Shekinah que vem para o santuário terrestre aqui, ela está o tempo todo lá no céu porque é a própria morada do Deus Todo-Poderoso, né? E aí a gente vê que as pessoas costumaram interpretar, talvez de uma maneira errada ou diferente, algo que aconteceu que praticamente foi abolido esse santuário, né? Então a gente percebe de um acontecimento, e aí foi um tema até interessante dentro da classe dos professores, que a gente acabou discorrendo mais sobre esse assunto, né, irmão? Que é o quê? Que é o caimento, vamos dizer assim, a abolição de algumas leis ou de algo dentro das leis que apontava para alguma coisa, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque a única coisa que foi realmente abolida foi o que apontava para a morte de Cristo, né? A morte de Cristo. A morte de Cristo. Aí é parte das leis cerimoniais, né? Porque se a gente costumar falar assim, eu já escutei, e com certeza as pessoas que estão aqui na transmissão, que são adventistas aí, eu, por exemplo, eu tenho praticamente 30 anos de adventista, né? Quase 30 anos de adventista. E escutei durante esses tempos todo de igreja, as leis cerimoniais foram abolidas, a lei moral não. Então, assim, tem parte da lei cerimonial que não foi abolida. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. As leis de saúde foram abolidas com a morte de Cristo? Não, né? Não. A gente continua tendo as regras de saúde ali, não comendo os alimentos imundos, né? Cuidando do corpo, os 8 remédios e tal. Mas o que foi abolido? Aquele ritual todo, né? E tanto é que até parte do ritual, e o irmão Gideon vai citar isso para nós agora, parte do ritual ainda acontece no céu. Que parte do ritual que acontece no céu ainda? Porque aqui na terra nós tínhamos o dia de Yom Kippur, que é o dia da purificação. E a gente estudou isso na lição passada, né? Na lição da semana passada. E essa semana nós podemos entender que Jesus está no lugar santíssimo, né? Ele está fazendo já o trabalho, ele faz o trabalho de intercessão, mas o trabalho, a obra de juízo, o juízo investigativo, começou em 1844. Começou essa obra de juízo investigativo. E esse é um trabalho no santuário. Esse não foi abolido, porque Exatamente. Esse trabalho que vai levar o desfecho final do juízo final, a sentença final que vai ser promulgada lá no santuário celestial. Então nós vamos aguardar esse desfecho, e hoje já está ficando bem definido quem adora a Deus e quem adora. O falso sábado, né? O verdadeiro sábado e o falso sábado. E você perceba, irmão, que no santuário celestial, pelo menos assim, de acordo com o estudo que a gente faz e com a observação que a gente faz dos fatos históricos, você percebe que o santuário celestial ele tem várias finalidades para ele, né? A morada do Deus Altíssimo, um lugar onde o julgamento acontece e tudo e tal. E o santuário terrestre, ele só tinha uma finalidade, se a gente for analisar assim. Qual que era a finalidade do santuário terrestre? Era apontar para Cristo. Ele não tinha outra finalidade. Todas as atividades apontavam para Cristo. A única coisa diferente disso que tinha é quando Deus fala com Moisés e ele dá uma justificativa para poder ordenar Moisés a construir o santuário. Falou, para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, assim, Deus queria habitar no meio do povo, mas o ritual em si do santuário só apontava para Cristo. Irmão, nós precisamos de prestar atenção aqui numa situação. Porque Deus é santo, ele não... Onde ele habita não há injustiça, não há pecado. Sim. E o pecado, só a glória de Deus. Para entendermos, lá no santuário existia 2 querubins, 2 anjos. Certo. E no meio desses 2 anjos, lá na Arca da Aliança, existia a Shekinah, que é aquele brilho, aquela luz
ali que mostrava a presença de Deus. Certo. Então, nós temos que eliminar, irmãos, o pecado de nossa vida. Se eu quero ser salvo, se você quer ser salvo, nós precisamos de deixar o pecado. E que a glória, o caráter de Deus, isso significa que o caráter de Deus precisa de estar em nós. Exatamente. Esse brilho, essa glória de Deus precisa estar em nós para que eu possa ter a garantia da salvação. Exato. E é interessante que quando a gente vai aprofundando no estudo da lição, o guia vai trazendo cada vez mais assunto e o negócio vai ficando bom, sabe? Por quê? Olha só, quando você vai para o santuário e fala da lei de Deus, o que se costuma dizer no mundo hoje em dia? Não, a lei foi abolida, acabou, não precisa mais Nós não temos não, condição de não sei o quê. guardar a lei, né? Nós estamos vivendo um tempo da graça e essa é a justificativa que o povo dá por aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque vocês acham, na opinião de vocês que estão nos assistindo aí, Deus muda? Deus muda? Deus a veio. lei de Deus é eterna E olha o só, caráter dele não muda. Não muda. Ele não muda. eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, ó. Livro de Mateus, está lá no Novo Testamento. Nós vamos ler só 2 versículos do livro de Mateus, o capítulo 5, o versículo 17 e o 18. Olha só, o que está dizendo aqui, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso aqui é Jesus falando. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, olha só, isso aqui é sério, irmãos, isso aqui é sério. Às vezes o negócio pode ser pequeno, pode ser sutil, pode ser tão disfarçadinho que a gente não percebe, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. A lei de Deus é eterna, ela não muda, né? A prova disso, a gente citou muito bem, Deus aparece para Moisés nos primórdios da humanidade ali, né? Coloca e imprime a sua lei no seu povo, e aí os profetas, eles tem ali o santuário, né? Deus mostra para Moisés, né, o santuário celestial e fala, eu quero que você faz desse jeito. Então você já começa a ver ali a lei de Deus sendo inserida dentro do povo, e a prova disso é que a lei está lá. Essa lei está lá e está até hoje, exatamente. A irmã White foi a última que conferiu, né? Exatamente, a gente vê no meio, vamos dizer assim, no meio da história, porque ali, ó, quando é que João tem essa visão que ele escreve Apocalipse? Se a gente for ver, e a gente tem que ter base para estudar isso, irmãos, a gente tem que buscar entendimento. Assim, eu não digo, a Bíblia é a nossa base, tá? Mas a gente tem que ir além, por quê? Como é aqui, quem está na transmissão aqui que sabe, por exemplo, quando foi escrito Apocalipse, né? A Bíblia, ela tinha uma parte até Cristo, depois de Cristo é escrita outra parte. Então, o apóstolo João, assim, logo na iminência da sua morte, escreveu esse livro, e a gente vê no início da história, Deus mostrando o santuário para Moisés. Olha como é sério isso. Você vê no meio da história, logo depois da morte de Cristo, Deus mostrando o santuário para o apóstolo João. E você vê no final da história também a comprovação do Espírito de Profecia através da profetisa Ellen White, vendo também a questão do santuário. Então isso é para de fato mostrar que transcende as barreiras do tempo. A lei de Deus não muda. E isso ficou muito claro dentro do estudo da lição, né? E a lei de Deus é santa, justa e boa. E para entendermos bem a questão da lei, porque aqui na terra nós temos juiz, e o juiz, para fazer uma sentença, para julgar, ele precisa de lei. E a lei é que condena, mostra a sentença do camarada, né, com base na lei. E Deus, ele é justo, e a base do julgamento dele é através da lei. E Deus tem um caráter puro e santo, e nós precisamos também guardar a lei de Deus para que a gente possa se santificar. E de que forma? E aí vem uma pergunta. Aquele que transgride uma dessas partes da lei, ele será, se você transgride um mandamento sequer, você pode ser culpado de todos. Como assim? Então, porque a lei mostra o pecado.
como é que eu conheço o pecado? Eu conheço o pecado somente através da lei. Se não tivesse lei, não existia pecado. Então, como que eu sei que existe assassino, existe o ladrão, existe qualquer outro tipo de situação aí, sem que existisse lei? Exatamente. E quando você vai para a lei de Deus, irmãos, e é muito simples, só basta a gente ter um pouquinho de curiosidade e de motivação e de vontade, assim. O nome é isso mesmo, é vontade, para você ir pesquisar e você vai ver que, ó, tudo o que você tem no mundo de leis, por mais que a gente interprete-as como corretas ou incorretas, elas estão resumidas dentro da lei dos 10 mandamentos. Por que que é isso? Porque, ó, de que forma eu posso dividir os 10 mandamentos? Existe uma forma básica de eu dividir eles. Eu posso dividir em duas, né? Tanto é que o próprio Cristo fala isso, né? Que em duas coisas se resume a lei: amar a Deus, e amor, né? ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, tem gente até que costuma dizer assim, ó, verticalidade da lei, que é você e Deus, ou seja, os 4 primeiros mandamentos, você não está ferindo nada com o seu próximo. Por quê? Deus fala, não terás outro Deus diante de mim, você está ofendendo só a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, né? O sábado e a questão da própria adoração a Deus. Você vê que tem a adoração a Deus e a guarda do sábado, está? E não adorar a imagem de escultura está dentro desse contexto dos 4 primeiros mandamentos. Aí quando você vai para os outros 6, você tem honrar pai e mãe, você tem não matar, você tem não roubar, você tem não dizer falso testemunho, e você tem não cobiçar as coisas do próximo, né? E você tem todos esses mandamentos aí. Ou seja, se você descumprir qualquer um deles, além de ofender a Deus, você está ofendendo a quem? Ao próximo. Tudo está relacionado ao próximo, porque se você mata, você só tem como matar alguém, né? Se você rouba de alguém. Se você não honra pai e mãe, você está ofendendo alguém. Então, assim, existem esses 2 pontos. E quando você vai para esse resumo, isso aí reflete o caráter de Deus, que o caráter de Deus é o quê? É amor a Ele sobre todas as coisas, que Ele requer adoração para Ele. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e pode ser que alguém esteja questionando isso, né? A gente não deve questionar. Por exemplo, assim, por que Deus quer adoração para Ele? Isso aí não cabe a nós, né? Não cabe a nós questionar isso. Ele é Deus e, imagina, somos uma criatura, né? E inclusive, irmão, porque foi assim que começou, né? Foi assim que começou, que a criatura queria adoração para ele próprio. Satanás queria adoração para ele próprio, né? E quando você vê, aí agora nós vamos tocar na questão do sábado, porque o sábado é o único mandamento que nos remete à criação. Exatamente, olha só. Como assim? E o guia... Porque o mundo acredita em evolução. Exato. E o guia, ele até traz algo interessante. Bom que você tocou nesse assunto de sábado. Olha só, até destaquei aqui dentro do guia, Gedeon. Ó, o sábado aponta para o Criador. O guia está falando aqui. Que nos amou demais para nos abandonar quando nos afastamos de seu propósito para nós. Ou seja, quando o homem pecou, Deus nos amou e não nos abandonou. E o sábado está apontando para aquela criação perfeita lá, né? É um símbolo eterno do descanso nele. Um sinal especial de lealdade do Criador. Está lá em Ezequiel, se você quiser a referência bíblica lá. Ezequiel 20, capítulo 20, versos 12 e também verso 20. É um símbolo de descanso, não de obras. Da graça, não de legalismo. De segurança, não de condenação. De dependência de Deus para a salvação, não de nós mesmos. Então a gente não depende de nós mesmos, depende de Deus, né? O descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e voltará para nos buscar. Então, o sábado, ele é um negócio bom, assim, que a gente tem que se deleitar nele, né? Tem que buscar isso dentro do sábado. É algo gostoso, é algo que é bom. E é onde o inimigo mais acerta na lei de Deus ali, é no sábado. Por quê? Porque vai interferir no relacionamento do ser humano com Deus, não é verdade? E totalmente, né, irmão? Vai afetar totalmente. E a gente observa outra coisa de Deus, a gente às vezes até questiona, mas Adão e Eva não haviam trabalhado e não estavam cansados no primeiro sábado. Eles tinham recém-criados, né, na sexta-feira. Eles eram recém-criados, mas por que Deus pediu para eles descansar? Porque eles precisavam de reverenciar e ver que aquele sinal
era um sinal que Deus criou a mim, criou você, e Ele que dá a vida. Ele é o dom da vida, Ele é a vida, e a vida está nele. A vida não está em nós. Nós temos a vida enquanto Deus permite, enquanto Deus não tira de nós essa vida, né? E é interessante que, assim, o assunto da lição aqui ele vai aprofundando, né? E aí, na parte de quarta-feira, por exemplo, tem algo interessante que acontece aqui, que a gente estava comentando aqui justamente sobre o sábado e a lei, que é o assunto de terça ali, né? E aí, na parte de sábado, professor Gideon, o que acontece? Ou melhor dizendo, na parte de quarta, né, tem algo interessante que acontece aqui. E eu lembro que eu citei no início, lá no início do nosso estudo, para você que chegou agora, mais algumas pessoas entraram ali na transmissão. Você que entrou agora, dá o seu alô aí, fala conosco. Se tiver dúvida, coloque aí no chat, tá? Se tiver um comentário, pode comentar, fique à vontade aí. Tá joia? E o que eu quero trazer, né, com esse contexto todo? A gente comentou aqui que existe uma guerra, né? Que existe uma guerra. E aí, o livro de Apocalipse, ele nos revela muita coisa. E dentro do capítulo 12, tem lá algo que acontece ali dentro. Eu queria que o professor Gedeon comentasse um pouquinho para nós sobre esse capítulo 12, esse capítulo 13 de Apocalipse ali, que isso ali é falado algo que acontece de poderes, de guerras contra um povo, contra alguém, né? Como é que isso se dá? Tem o sábado que é parte do selo de Deus. A gente entende o sábado como sendo que no sábado contém o selo de Deus, por quê? Porque justamente foi um assunto que a gente até discutiu dentro da classe de professores, mas que a gente está com ele muito bem acertado dentro do contexto do estudo da lição, que o sábado ele vai representar parte do selo de Deus, né? Mas por que parte? Porque nem todo guardador de sábado vai ser salvo, vai ser selado, mas todo que for selado vai ser guardador do sábado. Então isso é interessante a gente entender, tá? Não que eu tenha que guardar o sábado para ser selado, né? Mas assim, é uma questão de causa e efeito, consequência, né? A gente guardar porque teve uma mudança de vida da nossa vida ali. Mas dentro desse contexto de guerra, de apocalipse, de batalha, e aí se ergue Satanás e vem alguns poderes, algo acontece ali contra o povo de Deus. Como é que isso se desenrola? Então, irmãos, o diabo, ele está irado contra a igreja de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Então, Satanás está irado contra aqueles que guardam a lei de Deus, principalmente esse que chama adoração. Olha a sutileza de Satanás. Tirar a adoração do sábado para colocar a evolução. Ah, então, peraí, quer dizer então que assim, quando chegar no limiar, no clímax, que nem o guia está falando aqui, no final da história, vai ter então só 2 pontos a serem observados? Sim, uma marca de um lado e uma marca de outro? Falsa e uma marca verdadeira, né? E depois, falando sobre essas marcas, a gente vai ver lá em Apocalipse, né? Como o irmão citou, e a gente vê em Ezequiel que fala sinal daqueles que adoram a Deus, e também no livro de Gênesis vem falando sobre o sinal daqueles que adoram a Deus. E, na verdade, irmãos, nós estamos chamando aqui a atenção para a questão da adoração. E aí depois vem a mensagem dos 3 anjos: e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Qual é o dia que Deus deixou para que nós pudéssemos adorá-lo? Aqui vem esse dia, que é o dia de sábado. Ele não deixou o domingo. O último dia da semana é o sábado, que a gente estava falando aqui sobre Adão e Eva, porque eles não estavam cansados, porque que eles descansou? Para que servisse de sinal, né, da criação de Deus. E Deus é o Criador. Quando eu adoro a Deus na beleza da sua santidade, eu respeito e acredito nos mandamentos de Deus, aí eu estou adorando a Ele. E o dia de sábado é dia de adoração.
dia de Exato. adorar aquele que fez o céu e a terra e tudo que existe. Não é dia, por exemplo, de eu acreditar que a terra está evoluindo, que os seres humanos estão evoluindo, que a ciência ensina sobre a evolução, mas nós que acreditamos na Bíblia, a gente vê, inclusive Apocalipse, que é o livro que nos mostra sobre as profecias e mostra Exato. sobre o juízo. E que Deus há de fazer juízo a todas as criaturas, né? E é por esse motivo que precisamos adorar, para poder refletir a santidade de Deus, que esse dia é santo. O dia de sábado é um dia sagrado, irmão. Exato. E é por esse motivo que eu preciso ser santo. Se eu não guardo o sábado, que é santo, como é que eu vou ser santo? Exatamente. Porque esse é o caráter de Deus, que ele é santo. E se a gente pegar, por exemplo, Apocalipse 14, a gente for ler lá, a gente vai encontrar de fato o que é o selo de Deus, né? Porque o sábado é parte do selo. No sábado contém o selo de Deus, mas a gente sabe que o selo de Deus é os escolhidos ali, cita lá em Apocalipse, cita lá os 144 mil e a marcação na fronte, o nome do Pai e do Filho escrito ali na testa. Ou seja, o que quer dizer isso? A decisão, porque essa parte da cabeça que atesta, para qualquer pessoa que for da área da saúde, depois, se eu estiver falando uma besteira aqui, me corrige, tá? Não, mas é o você tá lobo certinho. frontal, é onde a gente toma a decisão. A decisão é tomada aqui, na parte da frente do cérebro aqui, Na ó. mente, Na no mente, na coração. cabeça aqui. Então, isso daqui é exatamente o que está falando, né? O selo de Deus é a decisão sendo tomada aqui de se manter fiel e firme a uma adoração de um dia. Por isso que não é o sábado o selo, mas ele é parte do selo, né? O selo é você decidir guardar esse dia. É você decidir enfrentar tudo o que for possível para guardar esse dia. E de outro lado a gente vê uma outra marca, que é a marca da besta também. Porque a besta, o que é a besta em Apocalipse? É poder. E a gente viu um poder hegemônico, assim, um poder grandioso, que pareceu que tinha destruído a igreja de Deus, que foi o período de 538 até 1798, que é o quê? Que é os 1260 dias proféticos, né? Os 1260 anos. Então, houve uma obscuridade sobre o poder de Deus ali, e o poder do inimigo prevaleceu, pareceu que tinha prevalecido. Então, assim, quando chegar no limiar do clímax da história da humanidade, no final de tudo, vai ser a adoração ao Deus verdadeiro, de um lado, que é o selo de Deus, e a adoração a um poder falso, que é a besta, né? Que Satanás ele encontra ali esses dois poderes, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Então, a gente já vão se unir, esses exatamente. dois, então a gente já sabe, a gente sabe esse contexto, a gente sabe em qual mundo que a gente vive, quais são os reinos, as localidades onde está concentrada a maior parte do poder atualmente. Eu não preciso citar aqui, né, que esse poder religioso vai se unir a um poder político e isso vai culminar para a adoração de um dia. E aí tudo vai se resumir em adorar o sábado obedecendo a Deus ou adorar o domingo obedecendo ao diabo. Então, essa parte de quarta-feira, eu considero ela aqui dentro do estudo do guia, irmãos, como sendo aquela assim que você pode ter esquecido tudo da lição. Não precisa ter entendido nada, mas se você entender essa parte de quarta-feira aqui, nossa, já vai ser fundamental, né? Já é fundamental. Já é fundamental. Para a vida, porque, inclusive, irmão, Deus fala lá no livro do Apocalipse, vem falando, e até dos livros proféticos, que vem falando que ele iria imprimir a sua lei na nossa mente, né? Exato. Para que a gente não, quando está na nossa mente, a gente não esquece, né? E ele nos dá a capacidade de lembrar quando for preciso, né? E o interessante é que, assim, o guia ele vai aprofundando no estudo aqui, e aí depois dessa decisão tomada, depois de tudo isso que aconteceu, esse poder, e aí um obedecendo ao Deus verdadeiro e legítimo, outro a um falso, né? Você percebe também o pronunciamento de uma mensagem, que é essa mensagem que o Gideão até citou agora há pouco aqui, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado o seu juízo. Então, gente, a gente tem que entender que o momento que a gente vive da história, né? Vou até repetir, o irmão Gideão já falou, mas eu vou repetir mais uma vez aqui, né? Em 1844 a gente entende que começou esse juízo.
Então eu vou até chegar mais perto, como dizem aqui. Chegou esse juízo, não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo para poder ficar pensando e conjecturando e ficar, mas não sei o que, e dando desculpa. Não, não tenho mais esse tempo. Não temos mais tempo Né? para desculpa, né, irmão? Exatamente. Porque nós já estamos vivendo nesse Esse processo processo do de juízo juízo, então, investigativo. o lugar santíssimo está sendo ocupado por Jesus. Jesus está lá e o juiz é Deus, o próprio Deus, né? E está fazendo esse juízo. Então, a qualquer momento, Ele o seu pode nome... fechar o livro. Exatamente. E fechou o livro e está acabado para todos, né? Então, enquanto isso não acontece, né? E aí assim, ó, tem várias teorias e aí várias pessoas estudiosas já apontaram teorias de que esse juízo começa pelos que já morreram em Cristo e não sei o que e tal, mas isso aí tudo são apontamentos e teorias que você precisa realmente buscar se isso tem base bíblica mesmo, mas o fato é que a qualquer momento o nome do irmão aqui, o meu nome, o seu nome que está nos vendo aí, pode estar sendo aberto dentro do livro de Deus lá. Deus vai abrir o livro da vida lá, e a gente viu isso, acho que tem 1 ou 2 lições passadas, e a gente estava vendo esse assunto. Vai abrir o livro lá, e aí ali vai definir, o nome dele vai ser mantido ou vai ser riscado. Então o nosso nome está lá, o nosso nome está lá. Agora tenho que saber se ele vai ser mantido ali ou vai ser riscado. Eu ainda vivo, irmãos, o tempo da oportunidade. 1844, 1944, 100 anos, 2044, daqui a 20 anos, vai completar 2 séculos que Jesus está lá e está julgando e está passando, né? E eu não sei porque, se você for analisar em termos de Apocalipse e Bíblia, o que falta mais cumprir para Jesus voltar? Qual profecia não se cumpriu ainda? A gente que estuda, que somos estudiosos, que vamos buscar ensinamento na Bíblia... A própria natureza está mostrando que Jesus está voltando, a própria natureza. Então, vai chegar o momento que ele vai fazer isso aqui, pegou lá, tá feito, agora é só ir lá buscar os que são meus. Então, quando a gente interpreta essa questão do tempo da graça, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque, de fato, como o Gideon falou aqui, a lei, ela não vai nos salvar, mas a lei é um espelho. Quando eu chego todo sujo de pecado na frente do espelho, o que eu vejo? Toda a minha sujeira. Então a lei é aquilo que me mostra. E aí eu que decido, né? Eu tenho realmente, Deus me dá esse poder de decisão, esse livre-arbítrio, para decidir se eu quero me manter sujo de pecado ou se eu quero buscar o sangue dele. Porque o que o sangue dele faz comigo? Me purifica de todo o pecado que eu tenho, né? E a partir do momento que eu entendo que eu tenho que buscar ele, que eu tenho que melhorar cada dia, a fé, né? A lição passada falou da fé. A fé de Cristo é diferente da fé nele, né? Então, quando eu tenho essa fé dele, é que eu vou galgando, eu vou buscando cada vez mais, e isso vai me dando consistência, porque é repetição, né? Já percebeu que é repetição? Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso amigo Douglas, né? 1 década estudando e conseguiu obter a aprovação no concurso que ele sonhava em ter. Então, é uma consistência, né? Tudo depende de um tempo que você vai galgando ali. E aí, dentro desse contexto, é interessante a gente saber que essas 3 mensagens angélicas, elas fazem parte exatamente desse Deus, né? Esse Deus que vive, que reina, esse Deus que é todo poderoso e que está hoje julgando a cada um de nós. Então a gente ainda tem esse tempo para poder dizer para um parente nosso, para falar para um amigo nosso, olha, vamos buscar, vamos obedecer à lei de Deus, né? Porque isso é que realmente vai fazer a diferença entre aquele que vai ser salvo e que vai ser perdido. Porque a graça está aí, né? Toda pessoa pode alcançar, mas nós e o somos depois, salvos né? pela graça, na verdade, mas não é essa graça barata que o povo prega por aí, porque... Que eu posso fazer qualquer coisa, agora que eu eu tô posso salvo. fazer tudo, né? Não, mas né? aí vem a questão da lei de novo. Quando você vê a salvação pela graça, nós vemos a lei de Deus, porque na lei de Deus nós vamos mudar o nosso caráter. Exatamente. A lei de Deus, ela serve, ela não nos salva, mas ela também nos prepara, ela também nos ajuda a entender o estado de pecado que eu estou vivendo. Exato, com certeza. E aí o meu caráter pode ser mudado somente
pela lei? A observância da lei. Só pela Porque olha só, observância da lei. a lição falou várias vezes aqui que a lei de Deus é o quê? É o reflexo do próprio caráter de dele. Deus. Então, se eu começar a cumprir essa lei, o que vai acontecer com o meu caráter? Ele vai se aproximar do caráter de Deus, né? Ele vai se aproximar, até mesmo porque o próprio Cristo fala que no dia que ele voltar para buscar os que são dele, ele vai fazer o que com todos? No abrir e fechar de olho, o que vai acontecer? Seremos transformados. E como você vai ser transformado com um caráter que você não fez nada para mudar? Exatamente. O seu caráter? Então, eu estava até vendo assim, foge um pouquinho do assunto da lição, mas está dentro do contexto. Eu estava vendo outro dia desse um vídeo, esses vídeos curtos que a gente passa pela internet e vê, sabe, irmão? Uhum. E aí tinha um gatinho, a pessoa era dona de um gatinho ali, e o gatinho era inusitado porque ele nunca tinha visto nada além de cachorro. Ele foi criado no meio de uns cachorros e tudo que ele... sempre com cachorro. E o gato, ao invés de miar, ele latia. Uma coisa assim, não sei se é montagem, enfim, mas o que eu quero dizer com isso? Que o meio no qual você está, as coisas que você faz, as influências que você tem, definem de fato quem você vai ser, não é? Então, se a gente busca a Deus, está aqui, ó, estudando, por mais que fique uma dúvida, procura tirar aquela dúvida ali, né? Por mais que fica um detalhe ou outro, vamos buscar ter cada vez mais conhecimento, buscar cada vez mais a palavra de Deus, né? E irmãos, aqui levando a questão que a gente falou da parte de quarta e quinta-feira, nós vamos entender que aqueles que observam a lei de Deus, que segue a verdadeira lei e não a falsa lei, aquele que segue a lei de Deus verdadeira, ele também será perseguido. Sim. Como no passado muitos foram perseguidos, nós vamos passar por torturas, por provações, por dificuldades, mas nós vamos ter a certeza da vitória, porque nós teremos Cristo conosco, nós vamos ter força para vencer os problemas que virá, a perseguição que vai ser desencadeada sobre aqueles que guardam exatamente a lei de Deus. E olha só, eu descrevi no início do nosso estudo aqui, a gente já está concluindo, irmãos, faltam poucos minutos aqui para a gente poder concluir. Eu descrevi um cenário de guerra, né? É uma guerra que a gente vive, do poder do mal contra o poder de Deus, né? E aí, e a gente vive nesse cenário, é avassalador, e é batalha atrás de batalha, e isso deve nos dar motivação para poder cada vez mais fazer a vontade de Deus. Mas aí o irmão José, ele fez um comentário aqui que eu achei maravilhoso, tá, irmão? Olha só o que ele comentou. Vivemos num tempo solene de espera da volta de Jesus. Por isso, devemos viver em constante preparação para esse grande dia. E aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que foi citado até na lição da semana passada. Sim. Que é das 10 virgens, né? Sim. E aquelas que estavam preparadas com azeite reserva e aquelas que não estavam. Então, assim, novamente ali tem dois grupos, né? E novamente ali é o quê? É um grande acontecimento que está para acontecer na Terra, né? É o noivo ali era a cerimônia de casamento do noivo. Então não há momento nenhum mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que o dia das núpcias, do casamento ali. E é por isso que Jesus traz esse comparativo para dentro do contexto da vinda dele. Não deve haver para mim, para você, para o professor Gideon aqui, dia mais importante na nossa vida do que aquele dia em que Jesus vai voltar para nós, né? Para nos buscar, para nos levar para nos tirar desse mundo aqui de onde só tem tanta coisa ruim, né? Então que nós realmente tenhamos aqui a certeza. Eu vou ler uma citação aqui do Espírito de Profecia do livro Grande Conflito para concluir, e eu deixar a palavra com o irmão Gideon para ele poder concluir para nós o resumo que ele teve da lição. Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que fazendo isso estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Então aí é a importância da gente ir pregar as 3 mensagens, porque quando a gente vai e prega, a gente tira esse povo de lá, né? Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas, porém
quanto à observância do domingo, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, está honrando mais papado do que a Deus. E somente depois que essa situação estiver assim, claramente exposta perante o povo, e este for aqueles que continuarem a transgredir, receberão o sinal da besta. Então, só quando nós somos levados a escolher entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que aqueles que continuarem a transgredir o mandamento de Deus vão receber o sinal e a marca da besta. Então, diante disso, é aquilo que a Bíblia fala, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que você está vendo essa transmissão aqui, que você está nos assistindo, você sabe que o dia certo de guardar é o sábado, e a partir desse momento, Deus vai levar em consideração a nossa posição e a nossa escolha diante disso. Amém, irmãos. Que nós possamos aí estar observando a lei de Deus, entender que a guarda do sábado, nós estamos adorando o Criador dos céus e da terra, estamos reconhecendo que Deus, que Deus é o Deus verdadeiro, aquele que desde a criação ele criou o primeiro sábado para que o ser humano pudesse adorar esse Deus criador, esse Deus que tem o poder sobre todas as coisas, e ele é tudo e sobre tudo, e que nós possamos reconhecer esse Deus poderoso antes que seja tarde. Amém. Né? Que nós possamos entender e aceitar que Deus, ele quer o meu bem, ele quer o seu bem, e eu preciso de reverenciar os seus mandamentos para que eu receba a coroa da vida eterna. Amém. Amém. Quero aqui agradecer a cada um que esteve conosco aqui, né? Estivemos em média aí umas 15 pessoas nos assistindo ao vivo. Então, muito obrigado pela sua audiência. É por você que nós estamos aqui e trazemos conteúdo cada dia para nos enriquecer espiritualmente, também para esclarecer as dúvidas que temos, né? Amém. Agradecer ao professor Gideon por estar conosco aqui. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Agradeço. Vou fazer uma breve oração para a gente poder encerrar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para aprendermos mais de Ti. Que nós possamos, Senhor, sempre buscá-lo e guardar o seu dia verdadeiro, que é o Santo Sábado. E que nesse dia seja um dia diferente para nós e nós possamos deleitar na Tua presença e nos alegrarmos nesse dia e entender que assim fazendo, estamos fazendo a Tua vontade. E que o Senhor nos proteja e nos guarde. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Senhor Deus. Amém.